Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 4 de fevereiro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas pessoas tinham sido amarradas com algemas e correntes, mas ele arrebatava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, um endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Espírito impuro, sai deste homem. Hoje encontramos um fragmento do Evangelho que pode provocar o sorriso a mais de um. Imagina-se uns 2.000 porcos precipitando-se pelo monte abaixo. Não deixa de ser uma imagem um pouco cômica, mas a verdade é que a eles não lhes fez nenhuma graça. Se enfadaram muito e lhe pediram a Jesus que fosse embora do seu território. A atitude deles, mesmo que humanamente poderia parecer lógica, não deixa de ser francamente recriminável. Preferiram ter salvado seus porcos antes que a cura do endemoniado, isto é, ante os bens materiais que nos proporcionam dinheiro e bem-estar, que a vida em dignidade de um homem que não é dos nossos.
porque estava possuído por um espírito maligno. Só era uma pessoa que, sempre dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Nós temos muitas vezes este perigo de apegar-nos ao que é nosso e desprezar-nos quando perdemos aquilo que só é material. Assim, por exemplo, o camponês se desespera quando perde uma colheita, mesmo tendo assegurada, ou o jogador de bolsa faz o mesmo quando suas ações perdem parte de seu valor. Em compensação, muitos porcos se desesperam vendo a fome ou a precariedade de tantos seres humanos, alguns dos quais vivem ao nosso lado. Jesus sempre pôs em primeiro lugar as pessoas, mesmo antes que as leis e os poderosos do seu tempo. Mas nós, muitas vezes, pensamos só em nós mesmos e naquilo que acreditamos que nos traz felicidade. Mesmo o egoísmo nunca traz felicidade. Como diria Dom Helder Câmara, o egoísmo é a fonte mais infalível de infelicidade para si mesmo e para os que o rodeiam. Escravo de uma legião de demônios, o infeliz estava levando uma vida desumana. Jesus libertou e o fez voltar ao convívio social. O gesto mais significativo que esse homem, libertado do poder dos espíritos impuros, encontrou para expressar sua gratidão ao Mestre foi oferecer-se para ser discípulo dele, que foi solidário com seu sofrimento. Jesus, porém, não aceitou este pedido. Antes mandou o homem para casa com a missão de narrar aos familiares tudo quanto Deus realizara em seu favor, manifestando-lhe sua misericórdia. A atitude do Mestre tem sua razão de ser. No ambiente pagão, onde as pessoas viviam tomadas pelo medo dos espíritos demoníacos, era preciso haver alguém que fosse um sinal do poder libertador de Deus. Portanto, aquele homem recebera a importante missão de ser missionário entre os pagãos. A todos, um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.